do nosso quadro Faz a Conta aqui no JA. E o assunto de hoje é bom para ser conversado justamente aí na sua hora do almoço. Planejamento financeiro de casais. Você conversa sobre isso aí com seu par? Vocês preferem conta conjunta ou cada um vai administrando a sua? Afinal, existe uma melhor forma para organizar as contas do casal? Muitas dúvidas importantes para harmonizar aí a sua relação. Quem sabe é sobre isso que a gente conversa hoje com a Letícia Eliane Passold, que é superintendente de uma cooperativa de crédito aqui de Blumenau, superintendente de pessoas, comunicação e relacionamento, né, de uma cooperativa. Letícia, bem-vinda ao Jornal do Almoço. E eu começo te perguntando uma dúvida muito simples e comum em relação à conta conjunta. É indicado que o casal tenha conta conjunta ou cada um tem a sua? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Realmente essa é uma pergunta bem recorrente e a resposta é: depende. Depende do que o casal combina, que funciona na sua relação. Então, tem casais que preferem manter a conta conjunta e dividir tudo, concentrar todas as receitas e dividir todas as despesas. Tem casal que prefere manter cada um a sua conta individual, claro, conciliando aí as despesas que são do casal e manter uma conta separada para as questões da casa e dos objetivos e dos planos. Então, o que funciona, Patrícia, é o que está combinado. Por isso é tão importante falar sobre o tema, porque o diálogo é mais importante do que a conta conjunta, é mais importante até do que a ferramenta que nós vamos considerar utilizar nessa relação. E às vezes tem até 3 contas, né? Uma de outro e uma conjunta, para administrar o que é daí da família, enfim, né? Isso mesmo, muito comum esse modelo híbrido que nós chamamos, né? Então, uma conta para você, para suas particularidades, para a qualidade de vida individual, outra para o parceiro e outra, então, que é para o coletivo, né? Que, no fim, é onde as questões todas precisam, o diálogo precisa estar nesse lugar de convergência, nesse lugar do coletivo, né? Para que a gente otimize e minimize questões particulares em relação a gastei muito na minha conta individual, não gastei. E o diálogo sobre a gestão financeira seja sobre as convergências e sobre os planos, né? E menos sobre uma questão mais amargurante até de falar sobre pura e friamente conta, né? E mais sobre sonhos e planos para o futuro. E a poupança em conjunto, essa você indica? Essa eu indico em conjunto, a poupança, porque ela vai ao encontro do que o casal planeja para o futuro. Então, isso é muito importante, né? Conciliar os seus interesses. Então, começamos um relacionamento agora, entendemos que há uma convergência de futuro. Já é importante que o casal converse sobre quais são as suas intenções para o futuro e, a partir daí, já organizem um plano a respeito disso. Porque, nesse caso, quando há alguma divergência na conta individual ou quando há algum excesso, o ponto principal é o quanto isso está nos aproximando ou nos afastando do nosso plano coletivo e conjunto. Por isso é tão legal que tenha, sim, uma poupança em conjunto. Eu recomendo, nós atuamos assim lá em casa, e que haja um compromisso de que cada um, então, estipule um percentual em relação à sua renda para colocar nessa poupança em conjunto, que também não precisa ser o mesmo, porque depende de quanto cada um ganha, né? Exatamente. Então, tem também essa variável muito relevante no jogo, que é quanto ganha, quanto se pretende gastar e quanto se consegue contribuir para o coletivo. E aí, como é que faz para organizar as contas do dia a dia quando tem essa diferença de salário, né? Você falou agora da poupança em relação à diferença de salário. Por exemplo, a mulher às vezes até ganha mais que o homem, né? Ou mesmo que seja o homem. Como é que calcula quanto cada um paga quando tem diferença? Muito legal isso. Porque, de novo, vale o combinado. Então, conhecer os hábitos de consumo de cada um se autoconhecer, primeiro eu acho que isso é muito importante, como ele funciona em relação à gestão das finanças, em relação ao consumo, respeitar o outro, que também deve se autoconhecer, e a partir disso, os dois fazerem um combinado. Então, vamos olhar para as nossas contas todas, com quanto você é capaz de contribuir, com quanto eu sou capaz, e aí, a partir disso, combinado não sai caro, né? E respeitar também o limite do outro. Porque muitas vezes a gente pode cair naquela de a pessoa que recebe menos, se sentir um pouco mais inferiorizada nessa relação, e não é sobre isso, né? Quando as pessoas se escolhem se juntar e ter uma vida em conjunto, elas dividem esses desafios também. E a pessoa não vale só pelo que ela contribui, né? Ela tem toda uma relação no casal
separadamente disso também, né? E às vezes aquele que ganha menos, ele dá um apoio tão importante para aquele que ganha mais, que aquele que ganha mais só pode ganhar isso porque tem o apoio do outro, né? Isso, é bem sobre isso. Isso a gente não consegue colocar numa planilha. É verdade. Isso a gente só consegue negociar no diálogo, na empatia e na percepção genuína de conseguir ter uma relação coletiva, né? Verdade, Letícia. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando tem mais dúvidas, né? Eu já até coloquei algumas aqui, mas eu quero saber qual é a sua dúvida de quem está então nos assistindo. 991671885 é o nosso telefone. Pode mandar dúvida, né, Letícia? Ou pode mandar a sua história, porque às vezes a pessoa compartilha a própria história e já ajuda um monte de gente com ela, né? Verdade, então, com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta contigo para ler as mensagens, tá bom? Tá bom, obrigada, Patrícia. Estamos de volta e hora da segunda parte do nosso quadro Faz a Conta. Letícia Eliene Passold está aqui, ela é superintendente de Pessoas, Comunicação e Relacionamento de uma cooperativa de crédito. E nosso tema é finanças de casal. Vamos ver as dúvidas, Letícia, do nosso público? Bru, meu marido gasta bastante com coisas desnecessárias e faz gastos picados todo dia quando está com dinheiro. E quando chega o final do mês, eu ainda tenho dinheiro guardado porque sei que ele vai gastar todo dele. Como lidar com isso? É um problema que deve ser muito comum entre os casais, né? Um gasta mais, outro menos, e aí? É bem interessante, até o conceito de desnecessário é muito relativo, né? Por isso que é importante sempre conversar. Fazer essas conversas em conjunto para que cada um não abra mão da sua individualidade, consiga ter os gastos que ele entende que é necessário que se tenha, desde que não abra mão do objetivo coletivo. Então, a minha dica é, combinem um valor coletivo que vocês entendem que vocês precisam guardar juntos. A partir disso, há essa liberdade para esse custo individual, para que não haja, para que cada conversa sobre finanças não seja uma DR também, né? O que verdadeiramente importa? Canalizar a energia para o que a gente sonhou juntos. E depois se tem essa liberdade individual. Claro, né? Desde que não comprometa aí os gastos que são necessários para manter a rotina familiar em dia, né? Exatamente. Primeiro pensa no casal, né? Depois aquilo que consegue administrar cada um, né? Obrigada, Bru. A próxima. Evaldo de Blumenau. Aqui em casa temos contas conjuntas em 2 bancos, porém cada um controla suas despesas. É o combinado deles, se dá certo, tá bom, é uma né? forma que funciona também, né? Cada um tem as contas conjuntas e cada um controla da sua forma e o coletivo está preservado. Isso é o que importa, né? E o fato de ter 2 contas conjuntas também faz com que tenha mais clareza, né? Os dois conseguem ver tudo que tem. Isso também é importante também. É uma dinâmica que funciona para o casal e se estão todos felizes, funciona para a família. Exatamente. Última pergunta aqui no telão é um comentário, né, da Thalita. Aqui em casa concentramos tudo em uma única conta. Todas as despesas saem dela e optamos por ter apenas um cartão de crédito. Por essa questão de clareza em relação a como é que está a finança mesmo, né, Letícia? Também é interessante ter apenas um cartão de crédito, até porque você consegue acumular as compras no cartão de crédito e isso acaba gerando pontos, isso acaba fazendo com que você precise pagar menos anuidade. Então, isso é bem legal também. Desde que se preserve o quanto cada um entende que pode gastar no seu individual, porque o cartão de crédito conjunto tem essa questão de, se eu comprar um presente, o outro vai ficar sabendo, né? Então tem que preservar também essa individualidade, embora o cartão de crédito seja conjunto, né? Tá bom, Letícia, obrigada pelas orientações e fica essa dica aí que foi o principal que você falou, que eu entendi, que é o diálogo, né? Tem que conversar sobre dinheiro, tem que ter combinados para ficar aí tudo bem claro, bem certinho. Exatamente, é conversando que a gente se entende, sempre. Isso aí. Né? Até mais, Letícia. Obrigada, Valeu. Patrícia.